Momento da palavra e oração. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos vivos, respirando, e nós temos mais um dia de vida para frente, meu irmão. A única coisa que nós precisamos é levantarmos a nossa cabeça, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Eu quero trazer uma palavra em Isaías capítulo de número 53 e o versículo de número 1 até realmente o versículo de número 12. Querido, nós temos que louvar a Deus, porque entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E aqui nos diz quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, presta atenção, minha irmã e meu irmão. Só a leitura deste texto aqui já é motivo da gente, as lágrimas saírem dos nossos olhos, a gente valorizar o que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário, e nós darmos uma guinada, meu irmão.
se estivermos para um caminho de perdição, um caminho de destruição, nós devemos dar uma guinada dizendo: não, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Ele se doou por mim. Ele morreu naquela cruz maldita, meu irmão, minha irmã, para nos salvar. Olha o que diz aqui, olha. Quem deu crédito à nossa pregação? Muitos naquela época, querido, não acreditaram. E muitos ainda hoje não acreditam na palavra de Deus. Ou fingem que acreditam. Mas verdadeiramente não tomam a posição. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, é como se fosse assim um broto subindo, renovo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Querido, ele é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas ele estava ali, levando a maldição da humanidade sobre si. Levando a maldição da humanidade que estava sobre a nossa vida, meu irmão. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Ele apanhou, foi cuspido, espancado, zombado, massacrado. Fizeram realmente ali o que quiseram com ele. Ele foi colocado junto com os salteadores. Ele não tinha pecado. E ele levou a maldição da humanidade sobre si para nos salvar, meu irmão. Minha irmã, olha o que diz: porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que os desejássemos. Era desprezado. Meu querido, Deus foi obrigado a virar as costas para ele. O Espírito Santo virou as costas para ele. Os anjos se afastaram dele. Os apóstolos fugiram dele. Todos se afastaram. Você está entendendo, meu irmão? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Como ainda continua muitas pessoas não fazendo caso, querido, não dando a mínima quem é Jesus, não dando a mínima pelo que ele fez ali na cruz do Calvário. Nós não podemos ser um crente nominal, não, irmão, só dizer eu creio. Nós temos que buscar os preceitos, os mandamentos, os estatutos da palavra de Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que tomar uma decisão de entregar a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, porque é a única maneira de recebermos a vida eterna, a salvação. É por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. E olha o que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, de toda a humanidade, meu irmão, de toda a humanidade, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse justo Jesus morreu para nos salvar, meu irmão. Esse justo Jesus, o Nazareno, morreu para trazer realmente a salvação,
a vida eterna à humanidade, e o povo corre para lá, corre para cá, tem tempo para tudo, não tem tempo para as coisas de Deus, não valoriza aquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Nós temos que despertar. A Bíblia diz: desperta tu que dorme dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Veja o que Deus diz na sua palavra, meu irmão, na sua palavra, minha irmã. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre ele a iniquidade, a maldição sobre ele, meu irmão, minha irmã. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Jesus levou a maldição da humanidade, querido. Oh, meu Deus, nos ajude a compreender isso, Pai. Ajude este homem, esta mulher a compreender isso, Pai. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você tem buscado a presença do Senhor, meu? Ou você continua na transgressão, no erro? O ser humano está sujeito a erro, mas não pode amar o erro. O ser humano está sujeito a pecado, mas não pode amar o pecado. Valoriza o que Jesus fez, meu irmão. Valoriza o que Jesus fez, minha irmã. Pai, eu chego na tua presença para te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado, meu Deus, pelo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, Deus, se doando. E muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor entregou o seu melhor, o seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar, Pai. Oh, meu Deus, nos ajude para que a gente possa compreender, para que a gente possa valorizar, e para que a gente possa, Pai, não perder, meu Deus, a salvação, a vida eterna na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. É isto que te pedimos e te agradecemos, meu Deus. Nós estamos no findar de mais um ano. Ó Deus, nos ajude, Pai. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.